Então, em geografia, na disciplina de geografia, nós paramos na página 227, onde nós tínhamos que desenhar, não é isso? Realizar desenhos dos personagens citados. Então, nós faremos isso na prática. Em relação à quinta questão, da página 227, ele pede que você observe as fotos a seguir. A primeira foto é da ladeiras da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, na página 227. E na página 228 nós temos a rua do bairro de Georgetown, em Washington, nos Estados Unidos. Então, qual a proposta? Para o início da nossa aula, qual a proposta de hoje? Você irá escolher uma dessas duas imagens que temos aí, e escrever no seu caderno, lembrando que é necessário o cabeçalho, escrever no seu caderno um pequeno texto sobre como você imagina que é o dia a dia dos moradores desse lugar. Então, você vai escolher uma das imagens e escrever um pequeno texto sobre como você imagina que seja o dia a dia desses moradores, beleza? Entendido? Finalizando isso, nós vamos para a nossa aula de hoje. Os lugares têm cheiro. Então, vamos lá. Página 228. Sabe quando você está passando pela padaria do bairro e sente o cheiro de pão assando? Uma delícia, né? E quando tem feira na rua e vem um cheiro de pastel ou de peixe de alguma barraca? Alguns desses cheiros podem ser bons e outros nem tanto. Mas eles também dão informações sobre os lugares, sabia? Então, o cheiro do pão fresco indica que há uma padaria naquele local. Então, significa que tem uma padaria ali por perto, bem próxima. E isso pode trazer boas lembranças. Porém, no mesmo bairro pode ter um rio que recebe esgoto sem tratamento. Nesse caso, o cheiro que sentimos pode ser bem ruim e indicar o perigo de alagamento ou até mesmo de doenças. Então, nesse primeiro trecho aqui, nós podemos observar como o tema já diz que os lugares, eles possuem cheiros, tá? Os lugares possuem cheiros. Tem bairros que você passa, que se tiver uma padaria, como o autor coloca, você vai sentir um cheirinho muito gostoso. Já se for um bairro que tenha um rio ou até mesmo algo mais próximo, se tiver, por exemplo, um bueiro e está com cheiro ruim, ali configura que aquilo faz parte do bairro. Então, os bairros, eles possuem cheiros, dependendo de como é o cotidiano deles, o que se tem ali no bairro, o bairro, ele possui, sim, cheiros, ok? Então, a pergunta: quais são os cheiros do seu bairro e que significado eles têm para você? Então, pensa aí um pouquinho. Ai, tia, no meu bairro tem uma padaria, então deve ter um cheirinho muito gostoso. Ai, no meu bairro tem um bueiro, então já tem um cheirinho mais desagradável. Então, pense um pouquinho aí, o que tem no seu bairro? Ah, no meu bairro tem um mercadinho, então vai ter um cheiro. Ah, no meu bairro tem uma feira, então ali vai ter diversos cheiros. Vai ter um cheirinho adocicado, se for mais próximo das frutas, vai ter um cheirinho um pouquinho diferente se tiver, por exemplo, a venda de peixe ou de frango, vai depender muito. Então, pense um pouquinho aí que cheiro tem o seu bairro. Então, continuando. Além do cheiro, os bairros também possuem sons. Então, lá na página 229, nós iremos falar sobre os sons que também informam sobre os lugares. Então, não só de cheiro se vive um bairro, ele também se vive de sons. Então, vamos lá. Você sabia que os sons também podem trazer informações sobre os lugares? Então, vamos observar essas duas imagens que temos aí no nosso livro. A primeira, uma jovem lendo um livro próximo à fonte
no parque. Eu acredito que seja Sokolnik, em Moscou, na Rússia, 2017. E na próxima imagem, nós temos um trânsito de veículos em avenida em Mumbai, na Índia, 2016. Vocês sabem que o trânsito na Índia é uma verdadeira bagunça, então muitos carros, muito veículo, então eu imagino que seja um barulho intenso. Então perceba a diferença entre as duas imagens. Na primeira, me transmite muita calmaria, né? Na primeira imagem, onde a jovem está lendo na Rússia, me transmite muita calmaria. Já na segunda imagem, onde nós temos o trânsito, já imagino que seja com bastante sons, bastante correria, né? Muita gente, muito movimento. Então, a pergunta de número 7. O que você imagina que se pode ouvir em cada um desses lugares? Há silêncio ou muito barulho? Então, eu já até comentei. Então, na primeira imagem, eu acredito que seja um pouco mais de silêncio, já na segunda imagem, um pouco mais de barulho. A oitava pergunta. Você já esteve em um lugar muito barulhento? O que sentiu? Conte para os colegas. Então, eu imagino assim que você já tenha estado em um local com muito barulho. O supermercado, por exemplo, é um local de muito barulho. Tem muita gente conversando, fazendo compra, e aí tem a propaganda, né, e tudo mais. Então, tudo isso gera muito barulho. Então, continuando o texto. Geralmente nas grandes cidades, ações do trânsito, de empresas, de construções e algumas vezes de todos ao mesmo tempo. Então, quando há um volume muito alto ou grande variedade de sons, pode ocorrer o que nós chamamos de poluição sonora, ok? Quando se tem muito barulho, uma variedade também de barulhos de sons, isso pode gerar uma poluição sonora, tá bom? E lógico, como nós sabemos, pode prejudicar a vida das pessoas. Então, os sons podem se alterar com o passar dos dias ou até mesmo no mesmo dia. Por exemplo, geralmente o início do dia já é um pouquinho mais calmo, eu diria, né? Mas aí quando vai chegando o horário de 10 horas, 11 horas, 12 horas, então já é com bastante movimento. Aí quando vai chegando lá na parte das 5h30, 6 horas, vai diminuindo mais os sons, ok? Então, durante a construção de um prédio, olha o exemplo. Durante a construção de um prédio, há barulho do trabalho dos pedreiros, que terminará assim que o prédio estiver pronto. Então, está acontecendo uma construção, tem muitos trabalhadores ali, então vai ter muito barulho. E esse barulho só irá ser finalizado quando a construção estiver pronta. Se há muito barulho causado pelo trânsito em um local durante o dia, é provável que à noite esteja mais silencioso. Por exemplo, vamos pegar o exemplo mais próximos a nós. Rua do Comércio. Durante o dia até às 6 horas, 6h30, estourando, né? Muito barulho. Mas aí quando passa pela parte das 7 horas, o barulho já está bem menor. Então, percebam aí as diferenças. Então, como nós aprendemos hoje, os bairros, né, eles possuem cheiros e também possuem sons. Podem ser bem silencioso, mas pode ser bastante barulhento, ok? Então, essa é nossa aula de hoje em geografia.